Aula de número 8, nós estamos aqui analisando os menus superiores, né? Nessa aula, vamos ver o menu editar. Esse menu editar é um menu bem grande, ele tem muitas opções. Nós não vamos estar vendo todas elas, né? Até porque senão esse curso ficaria gigantesco se a gente visse cada coisa aqui do Photoshop. Mas as principais funções que a gente utiliza, né? A gente pode observar aqui logo de cara o Alt Ctrl Z, que a gente usa bastante, o retroceder uma etapa, a gente tem disponível no menu editar, o copiar, colar, né? São funções que a gente comumente utiliza no atalho, a gente não utiliza no menu, mas elas estão aqui, né? Nós vamos observar também aqui a distorção de marionete, que é uma função muito legal, disponível no Photoshop CC 2017. As opções de transformação livre, que é o Ctrl T, que a gente já utilizou em outras aulas. Você está redimensionando a camada, girando ela da maneira como você quiser, virar horizontalmente, quer dizer, espelhado, né? E algumas configurações aqui que também a gente tem no menu editar, por exemplo, configuração de atalhos, preferências de desempenho, de cores e assim por diante. Então, esse menu editar você tem um controle geral de tudo isso daqui, né? Vamos ver aqui o distorção de marionete já logo de cara, que é uma função muito legal. Por que se chama distorção de marionete? Bom, se você já viu uma marionete, você sabe que é um boneco que tem aquelas cordinhas que você pode movimentar, né? Então, você vai acrescentando pontos à sua imagem em 2D e isso cria como que articulações que você pode movimentar. Olha só que legal. Show de bola, né? Então, conforme você cria pontos de articulação aqui na sua imagem, você pode, através dessa malha que o Photoshop cria disponível, gerar movimentos, olha só. Para quem trabalha, por exemplo, com animação, com GIFs, que a gente até vai ver mais para frente em outras aulas, você pode ter isso facilitado. Olha só que show de bola, numa imagem 2D simples, plana, você pode ter aí uma ampla série de movimentos de maneira suave, olha, só utilizando perspectiva, né? O Photoshop faz isso de maneira automática para você. Inclusive aqui, ó, o rabinho, tudo, né? E isso fica até natural, não fica muito forçado se você fizer direitinho os pontos. Vamos fazer um exemplo aqui, ó, dar uma mexida nesse Mickey aqui, colocar ele numa pose diferente. Vamos ver como é que a gente faz ele aqui. Dar uma quebrada aqui no quadril dele, mãozinha mais para cima. Esse Mickey tá meio Minnie, hein? Vou modificar aqui o rabo dele, o pé. Olha só, que meiguinho que ficou o nosso Mickey, olha só, tá quase uma Minnie mesmo. E você tecla Enter e aí você tem a modificação, olha só que interessante. Se eu der um Ctrl Z aqui só para você observar o movimento, que legal, olha que show de bola que fica utilizando a opção de marionete, né? Distorção de marionete, muito legal. Continuando, além aqui da distorção de marionete, tem a de perspectiva que você pode utilizar também. Mas continuando aqui, vamos ver a transformação, ou transformar, né? Transformação livre. O atalho é Ctrl T. A gente já viu em outras aulas, né? O girar, por exemplo, redimensionar, segurando o Shift. Agora, algo novo que eu vou ensinar para vocês é segurar o Ctrl. Se você segurar o Ctrl e clicar no cantinho, olha só, você vai observar a partir de agora. Cliquei o Ctrl, o cursor até fica branquinho. E aí você clica no canto, ele gera uma perspectiva que você pode aplicar na imagem. Isso é muito interessante também. Cria alguns efeitos bem legais na parte assim gráfica, em efeitos, por exemplo, uma logo num ângulo diferente, num papel, algo assim. Então, segurar o Ctrl na transformação livre, o Ctrl T faz isso, né? E em transformação, você pode trabalhar com a camada que está selecionada, fazendo, por exemplo, ela girar, espelhar. Por exemplo, se você põe girar horizontalmente, ela vai fazer esse efeito espelhado, o efeito contrário, né? Olha só. E se você der um girar aqui, ou virar verticalmente, claro, deixa de cabeça para baixo a sua imagem, porque é uma meia volta, 180 graus, né?
Mesma coisa que fazer isso daqui, girar 180 graus. E aí você pode estar modificando, né? Ali se você precisa fazer um giro, algo assim na sua imagem, você tem essa opção no menu editar, transformação. Isso gira, modifica só a sua camada. Agora continuando em definição de definir pré-definição de pincel. Você lembra que na outra aula, na aula de pincel, a gente viu que tem vários modelinhos de pincel? Pois bem, você pode criar o seu próprio modelo, baseado na imagem que você tem aí nas camadas. Então, por exemplo, assim, se eu vou lá em definir pré-definição de pincel, tá vendo que ele já fica aqui o desenho do Mickey? Eu posso escrever Mickey, por exemplo, e aí eu tenho um pincel do Mickey a partir de agora. Se eu for lá procurar no meu menu do pincel, eu tenho essa imagem como se fosse um pincel. Então, olha só que legal, eu posso pintar e ele vai gerar isso daí para mim na opção de pincel. Inclusive, se eu mudar de cor, botar uma cor diferente aqui, vamos dizer vermelho, por exemplo. É a mesma coisa, vai pintar ali de vermelho, né? Se eu deixasse desmarcada a camada ali do background, ficaria só o Mickey, que eu deixei os dois marcados, né? Então é bem legal essa pré-definição de pincel, você criar os seus próprios pincéis, fica muito legal. E se você quiser tirar, não quero mais essa pré-definição, você vem aqui no menu pré-definições, gerenciador de pré-definição. E aí você tem todos os que você já tem disponível, né? Inclusive outras opções, degradê e etc. E pode excluir aqui o que você não precisa, né? Então você pode, com o tempo, gerar os seus próprios pincéis aqui, porque você mais utiliza, né? É bem legal essa opção aqui no menu editar, a pré-definição de pincel, né? Definir certinho isso daí. Ainda em pré-definições você tem controle, né, dos outros pincéis, então você pode dar uma olhada. Configurações de cores. Essa é uma parte polêmica do Photoshop, né? Porque na pré-definição de cores você deixa o padrão de cores que você deseja que o programa trabalhe como padrão, né? Ele vem com esse modelo aqui, ó, que eu estou mostrando para vocês, o RGB IEC 61966 e Swap brilhante 20% GCR médio. Eu vou deixar por enquanto como esses padrões, você não precisa estar alterando isso, né? Mas alguns gostam de trabalhar com outro padrão, por exemplo, o S-Swap americano, né? Mas a gente vê isso na aula de RGB e CMYK. Mas é aqui que você faz essa configuração de cores, para você saber onde você faz esse setup, né? Mais para baixo aqui você também tem a opção atalhos de teclado. Essa opção atalhos de teclado, se você escolhe, por exemplo, ferramentas, você pode estar alterando os atalhos que a gente viu ao longo de todas as aulas ali. Se você não gosta do atalho, por exemplo, V para mover, né? Você pode trocar aqui, clica ali em aceitar e pronto. Deixa da maneira como você achar melhor, né? Lembrando que no curso a gente sempre está mostrando os padrões do Photoshop, como vem original, né? Mas você pode estar alterando isso daí se desejar. Se você vem aqui na parte de menus, você também pode alterar a sequência dos menus superiores, que inclusive é o que a gente está estudando aqui de cima. Você pode modificar isso da maneira que você achar melhor, questão de preferência mesmo do design do seu programa, né? Agora aqui em preferências, algo importante é aqui na parte de desempenho. Preferências, desempenho. Aqui na parte de preferências, obviamente você vai analisar tudo que você pode alterar, as suas preferências, mas essa parte de desempenho você pode mostrar o que você quer no quesito memória do computador, memória RAM. Quanto você quer que o seu computador dedique ao Photoshop. E se você tem uma placa de vídeo, você tem que verificar aqui se está marcado usar processador gráfico, para que ele possa usar o melhor do seu hardware aqui. Normalmente o Photoshop faz isso de maneira automática aqui em preferências, desempenho, né? Mas é bom você dar uma analisadinha se isso está configurado. Então é isso aqui, o menu editar basicamente é isso. Próxima aula nós damos continuidade aqui com outros menus. Até mais!